Seja muito bem-vindo a mais um Papo de OS. Aqui nós falamos de gestão, de saúde pública, de organizações sociais, de empresas de saúde em geral. E hoje nós temos um tema que nós vamos falar que, na verdade, sinceramente, todo mundo teme, que é o risco de imagem. A gestão da crise reputacional de imagem que pode ser causado por um vídeo, por um post, por uma matéria. Qual o dano disso numa empresa? Qual o dano disso para uma instituição de saúde, para um ente público? E para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe aqui uma especialista que é acostumada a viver esses bastidores, a trazer essas soluções, a sair, conseguir tirar do olho do furacão unidades de saúde, organizações sociais, entes públicos e também empresas privadas. Fabrícia Ramu, sócia do Grupo 2, especializado em gestão de crise. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, trazer um pouco desse conteúdo e dessa experiência sua para os nossos ouvintes, que são todos, inevitavelmente, ligados à área da saúde. Sou eu quem agradece o convite. É uma honra estar aqui falando com seu público sobre esse assunto. Eu sou sócia do Grupo 2 Consultoria. Nós somos uma agência especializada em prevenção e gestão de crises de imagem, em gestão de reputação. Tenho aí mais de 30 anos de experiência em comunicação. Não parece, né? Muito obrigada. Minha dermatologista Laura Carrijo agradece. Minha sócia Carol Magalhães tem mais de 20 anos de experiência. Bacana. E há 15 anos nós estamos aí juntas no Grupo 2 Consultoria, cuidando aí de gestão de crise, principalmente prevenindo crises de imagem, né? Cuidando aí de reputações. Nossa, que bacana. Ou seja, um time forte, né? E nós vamos falar depois no final sobre isso, esse prevenir, né? Fiquei até curioso. Mas, para começar, eu queria entender o seguinte: a saúde pública, ela parece viver sempre no limite, né? Estrutura, recursos, pressão da população, da mídia. Mas eu queria entender, na sua visão, o porquê que esse setor é tão vulnerável assim, sobre esse aspecto de crise de imagem. No caso das unidades de saúde, como você mesmo citou, principalmente aquelas geridas por organizações sociais, as unidades de saúde públicas, elas lidam com questões desafiadoras, como a escassez de recursos, muitas vezes a falta de estrutura adequada, estrutura física. Elas lidam ali também, né, dependendo da situação, com escassez de mão de obra qualificada. Os profissionais, principalmente aqueles da parte clínica, eles são submetidos a um nível de pressão muito grande, é uma pressão diária. Por outro lado, você tem o cliente. Quem é o cliente? O paciente e os familiares, os acompanhantes desse paciente. Você tem ali pacientes que chegam numa situação de dor, de extrema vulnerabilidade. Então, o que eles querem? Eles querem alívio para a dor, né? Ou correndo risco iminente de morte. E aí, o que eles querem? Ter a vida salva. E você tem ali familiares e acompanhantes que estão na expectativa de que os seus entes queridos saiam de lá com vida e bem. Então, são muitos desafios juntos, são muitas expectativas juntas. A chance de que uma conduta inadequada, uma palavra mal colocada, consiga escalar e gerar uma crise é muito maior do que em alguma outra organização que você trabalhe dentro da previsibilidade. Imprevistos acontecem, sim, mas numa unidade de saúde eles tendem a ser muito maiores. O que você falou, o pessoal já chega ali já frágil, né? Já chega numa situação, talvez com nervo à flor da pele, né? Mas você falou um negócio que é interessante ali, uma palavra maldita, né? Mal expressou erradamente, no momento errado. E no início da sua fala você falou de prevenir, né? Então a gente vê que é um cenário quase que é uma batata quente ali, às vezes é uma pressão muito grande. Hoje nós estamos vivenciando isso aqui em Goiânia, com maternidades fechando, mas eu acho que isso é histórico no Brasil inteiro, né? Eu acho que não tem nenhuma saúde pública, raras exceções de hospitais e de unidades de saúde pública que tem uma situação muito tranquila, né? Sempre tem essa pressão. Mas o que fazer de repente, para evitar isso? Você falou sobre a conduta. Entendo que seria equipe, seria talvez enfermeiro, técnico, recepcionista,
Tem como prevenir uma crise dessa, Fabrícia? Sim, uma crise de imagem, ela é sempre prevenível. É claro que existe o imponderável, existem questões que muitas vezes escapam ali ao mapeamento de vulnerabilidades que a gente faz, mas quando você se prepara, até mesmo diante do imponderável, você responde melhor. O que é o adequado a se fazer numa unidade de saúde, seja ela pública, seja ela privada? Primeira coisa, o seu mapeamento de vulnerabilidades. Quais são as situações que potencialmente podem oferecer risco de imagem para aquele hospital, para aquela unidade? Vamos elencar, vamos verificar quais são. E estamos preparados para lidar com elas? Caso aconteça, estamos preparados administrativamente? Estamos preparados em termos de comunicação? Estamos preparados em termos, se for uma unidade até gerida por uma... juridicamente. Principalmente até juridicamente. Principalmente juridicamente. Estamos preparados? Então, é preciso fazer esse mapeamento. Em segundo lugar, com base nesse mapeamento, é preciso ter um plano de prevenção e gestão de crise de imagem. E esse plano, ele precisa ser prático, ele precisa ser conciso, enxuto, exequível. Não adianta você produzir aí um calhamaço de 500 páginas que quando a crise aconteça você não consiga aplicar. Tem que ser objetivo, Ele né? tem que ser objetivo. É um manual. Ele tem que ser um manual. Outro ponto muito importante, você tem que treinar as suas lideranças. Porque uma liderança que não está treinada, o ruído de comunicação que ela gera durante uma crise pode potencializar e muito esse dano reputacional. Então, você tem que treinar as suas lideranças. As lideranças que estão à frente de uma unidade de saúde, elas precisam passar por media training, elas precisam aprender a fazer o relacionamento com a imprensa, se comunicar com a imprensa. Elas precisam passar por live training, elas precisam aprender a se comunicar no digital. Dependendo do caso, e muitas vezes acontece, elas precisam passar por CPI training. Nós damos esse tipo de treinamento Bacana. no grupo 2. CPI training. CPI training, Neto. Como que funciona? Isso, qual que é essa ideia da CPI Se training? nós temos uma organização social que está sendo alvo de um grande dano reputacional, de um escândalo, o agente público também é acionado, porque a organização social ela foi contratada por alguém, por uma prefeitura, por um governo. Se isso escala e você tem uma Assembleia Legislativa que decide abrir uma CPI para apurar, você tem representantes de OS, você tem representantes do poder público que são intimados a prestar contas na Assembleia. E esse é um universo à parte. Você precisa saber como se comunicar com esses parlamentares de uma forma assertiva, respeitosa, mas que ao mesmo tempo consiga proteger a reputação da instituição. Então, nós damos esse tipo de treinamento. Mas é importante ressaltar o seguinte também, né, Fabrício? Porque às vezes o pessoal pode entender o seguinte. Então, vai preparar para mentir? Não, não é isso. Porque às vezes o pessoal precisa entender, igual você falou no início, a pessoa quando ela se expressa mal, muitas vezes ela acaba pagando um preço por não saber se expressar, não saber colocar as palavras no lugar certo. Então, esse CPI Training, pelo que eu estou entendendo, é exatamente isso. A pessoa fazer a leitura correta e se portar de uma maneira que vai prestar os esclarecimentos, mas também não vai atingir a reputação da empresa, da instituição, no caso da organização social. Seria mais ou menos isso, né? Justamente. Fabrício? A gente precisa deixar claro, Neto, que a CPI Training ela é sempre feita... Desculpa, eu até te falei, porque às vezes o pessoal pensa errado, né? Então quer dizer que... Não, excelente. Vamos especificar, vamos esclarecer. A CPI Training, ela é sempre feita junto com o corpo jurídico da unidade. Isso é um ponto. Bacana. A comunicação não pode estar dissociada dos advogados que respondem por aquela instituição. É um trabalho em conjunto. Os advogados vão traçar toda a linha dorsal de defesa, eles vão trazer toda a argumentação. E o que nós vamos fazer? Com base naquela linha, nós vamos estabelecer a comunicação, que será realizada no ambiente parlamentar. Perfeito. Porque muitas vezes você tem temas muito técnicos, ou você tem linhas de defesa que elas podem soar impessoais, frias, até mesmo cruéis, dependendo da leitura que se fizer. Então, o nosso objetivo é tirar tudo que possa apresentar ruído,
Perfeito. Tudo que possa gerar questionamentos, tudo que possa gerar ali dúvidas, críticas e que vá contra a reputação. Não é mentir, entende? É esclarecer, é o contrário. É Perfeito. fazer com que aquela Preparar para que seja argumentação clara. chegue o mais claro, o mais assertivo e objetivo possível, não só para os parlamentares, mas para a população de forma geral. Então, as lideranças de uma unidade de saúde, elas precisam estar preparadas para todo tipo de questionamento e todo tipo de embate na arena pública. Porque hoje nós vivemos num ambiente completamente diferente do que vivíamos há 10 ou há 20 anos atrás. Eu costumo dizer para os nossos clientes que hoje você não tem mais o luxo da privacidade. Hoje nós vivemos todos num grande Big Brother. Não, eu ia até te perguntar aí, você falou quantos anos que você faz? Eu tenho 30 anos de experiência. mais de 30 anos de Eu fico experiência em imaginando. comunicação. Não tinha internet da maneira que tem hoje, né? 20 anos atrás, Não. celular, que todo lugar, a pessoa tá no pronto-socorro, tá com o celular na mão, fazendo imagem o tempo inteiro, Quando né? eu pisei pela primeira vez em uma redação de jornal, em 1994, o Google não existia como ferramenta de pesquisa. Vamos citar um exemplo bem concreto. Se um paciente numa determinada unidade de saúde sentisse que foi alvo de hostilidade, de maus tratos, seja pela equipe clínica ou pela equipe administrativa, para que aquilo saísse em algum veículo de comunicação, ele teria que entrar em contato com o veículo, ligar. Se o veículo tivesse uma equipe disponível, ele enviaria a equipe até lá para poder fazer a checagem do fato. E fazendo a checagem do fato, no caso do jornal, a edição só sairia no outro dia. No caso da televisão, a reportagem só seria exibida horas depois, no telejornal da noite, por exemplo. Era um outro universo. Hoje não. Hoje todo mundo é mídia. Se você está acompanhando um paciente em uma unidade de saúde e algo sai do controle, se você se sente ofendido de alguma forma, você saca o celular do seu bolso, você faz um vídeo, você posta nas suas redes sociais e imediatamente todo mundo vai entrar em contato com aquela notícia, com aquela informação. Imediato, né? Imediatamente ela vai ser repercutida pelos veículos de comunicação. Fabrícia, é o que você falou aí, tá todo mundo com o celular na mão. E às vezes o paciente chega ali na unidade, ele quer ser atendido rápido, com qualidade. E é uma tensão muito grande, é falta de estrutura, muitas vezes, é subfinanciamento, falta de equipe. Então, dimensionamento errado, talvez, você tem uma unidade ali que não suporta aquela demanda. Acontece muito isso, né? Brasil afora. E quando estoura uma crise dessa de imagem, quando vem uma reclamação, para quem fica essa responsabilidade? De quem fica a culpa? Porque nós temos, às vezes, hoje, a maioria dos hospitais, nós temos organizações sociais gerindo essa unidade. Só que algumas organizações sociais, aí a gente tem que fazer um paralelo aqui e equilibrar. Não posso colocar todo mundo num cesto só. Tem organizações sociais excelentes de gestão, tem algumas que não são tão boas. Mas também tem o ente público, às vezes, por trás, que é responsável pela falta de financiamento, pela falta de estrutura física, muitas vezes. Como é que você vê isso? Será que o ente público, às vezes, não acaba utilizando a organização social como escudo ali? Exemplo, se deu certo, o mérito é meu. E se deu errado, a culpa é da OAS. Nós estamos vivendo aqui agora no estado de Goiás, há alguns meses já, alguns cenários terríveis, né? Nesse ponto de tentar jogar a responsabilidade para o outro e, na verdade, a população não sabe quem que é o errado. Essa é a verdade, né? Neto, o jogo de empurra no que diz respeito às unidades geridas por OSs, ele é extremamente nocivo para a reputação, tanto do poder público quanto para a reputação da OS. Vamos esclarecer. A população não sabe quem é o operador do contrato e quem é o contratante. E para ela, na verdade, pouco importa também, Se o poder público tem essa ideia de que para a população, se houve o problema, e para a população vai ficar muito claro que a responsabilidade é da organização social e não dele, é uma visão errônea. A população não faz esse tipo de diferenciação. A população sabe que é uma unidade pública e ela vai até lá em busca de assistência. Se a assistência não é ofertada, para a população, a reputação da OS
ela sai com dano, mas a reputação do poder público que contratou, seja do governo do estado, seja da prefeitura, também sai arranhada. Não podemos ter esse tipo de ilusão. Quando a população vai à feira, se ela encontra com um vereador, ela vai cobrar desse vereador assistência que nessa unidade de saúde foi deficitária. Se ela se encontra com o secretário de saúde municipal ou estadual, se ela se encontra com o prefeito ou com o governador, ela não tem um discernimento de entender as atribuições administrativas contratuais que foram feitas, a pactuação que foi feita. E até porque, te cortando, né? Juridicamente falando, por mais que um ente colocou ali para fazer uma gestão, uma organização social ou não, ele tem o dever de fiscalizar e de garantir que aquela saúde seja entregue de qualidade. Isso é um dever constitucional, né? Então, Veja, independente de estar com a organização social ou não, ele tem sim uma responsabilidade com a entrega final ali, né? veja, a organização social está lá fazendo a gestão da unidade. Quem selecionou essa organização social? Quem verificou se ela preenchia todos os critérios técnicos estabelecidos? Quem fez o chamamento? Quem faz a fiscalização para ver se tudo que foi pactuado está sendo cumprido e se não está sendo cumprido, por que não está sendo cumprido? O poder público. Cabe à organização social fazer a gestão, mas é uma responsabilidade compartilhada, solidária. Portanto, aos olhos do público, ambos são responsáveis, tanto Perfeito. pelo êxito da unidade, se ela funciona, se tudo está redondo, quanto pelas falhas. É uma parceria, né? É uma Público-privada. parceria. E aí, dentro disso, o que precisa ficar claro? A reputação, no que diz respeito a unidades de saúde geridas por OSs, ela é um ativo coletivo. Ela é construída e fortalecida a muitas mãos. Ela não pertence, não é responsabilidade nem só de um, nem só de outro, mas de ambos. Poder público e organização social. Se a organização social comete falhas, tem condutas inadequadas, vai acumulando processos trabalhistas, vai acumulando ali uma série de questões que resultam em danos de imagem, isso atinge diretamente o poder público, que é o contratante. E vice-versa também. Se o poder público não faz os repasses no prazo pactuado, se começam a haver atrasos, se começam a haver aí reequilíbrios de contrato que colocam a saúde financeira da instituição e da própria organização social em risco, se a questão da estrutura ela vai deixando a desejar, isso também se reflete diretamente na reputação da organização social. Então, é um amálgama. Ambos têm que lutar em conjunto. E aí, qual é a minha recomendação? Enquanto consultora de prevenção e gestão de crise de imagens, é preciso que a comunicação seja articulada, seja integrada. É preciso que se tenha um comitê de gestão de crise que tenha representantes legais, administrativos e de comunicação da OS e do poder público. Existe uma situação de crise, esse comitê tem que se reunir e ambos, ali, representantes de ambos os lados, precisam definir os rumos a serem tomados. Não, Fabrício, eu vou até paralisar o que você falou aqui. Gente, que fantástico isso aqui. Então, assim, gestor público, né? Tá aí do lado. Secretário de saúde, prefeito. Por que não colocar num contrato de gestão? Então, especificamente, a criação desse comitê de crise. Então, esse comitê de... Por quê? Aí você vai unir o público, o parceiro público com o parceiro privado para tratar dessas crises, aliás, para evitar que elas ocorram. Porque, na verdade, quem vai perder são ambos, é a organização social e o ente público. Ótimo você falar isso, porque isso é uma coisa que eu já tinha separado aqui para falar, para puxar a brasa da sua sardinha. Porque o que eles precisam fazer? Eles precisam ter cláusulas contratuais de proteção da imagem institucional. Mútuas? Então, não é mais o jogo de empurra, vem cá e vamos criar um mecanismo para proteger. Isso precisa virar cláusula contratual. Perfeitamente. É preciso que esteja muito claro que falhas de ambos os lados podem interferir na reputação negativamente de ambos os lados. E dependendo da maneira como isso ocorra,
tem que haver algum tipo de sanção. Perfeito. Não, eu acho que tem que fazer isso, Fabrício, interessante, né? Você falando, é parar com essa briga, porque o que está tendo muito hoje é isso, né? Essa disputa de quem é o errado. Foi você que errou, foi você. O que a gente precisa Né? entender, Tem Neto? que Quando a gente fala de caminhar saúde juntos. pública, o que a população espera? Resolutividade. A população espera resolutividade. É isso, ponto. Ela quer que alguém resolva. Aquilo foi resolvido? Foi. Acabou, né? Ok, vamos compartilhar os méritos, vamos compartilhar os êxitos, mas ela quer resolutividade, ela não suporta jogo de empurra. O jogo de empurra é um veneno. Não, ninguém resolve nada, né? Não. E caminhando aqui na nossa conversa, aqui nós falamos aqui do ente público, achei fantástico esse resultado, né, dessa conversa, para que o ideal é que se juntem. Mas Sim. às vezes surgem outras vítimas de crise reputacional nesse meio. Principalmente fornecedores, prestadores de serviço. Nossa, na verdade o prestador de serviço fica só com prejuízo, o risco de mais nem tanto. Fabrícia, então nós falamos aqui da questão da reputação na esfera da organização social e do ente público, né? E quando isso extrapola esses dois polos, porque tem mais pessoas envolvidas aí, nós temos profissionais, eu vou abordar agora e perguntar para você sobre cancelamentos, mas nós temos fornecedores, temos funcionários. Como é que você vê essa questão da reputação envolvida nesse meio todo, não só da instituição, organização social e do ente público? A reputação de uma instituição, ela é feita com base na percepção de todos os públicos de interesse daquela instituição. A população, os pacientes, eles constituem um público de interesse. Além deles, quem mais? Os trabalhadores, como é que eles percebem a instituição? Os fornecedores, os prestadores de serviço, os órgãos de controle. Olha como é que vai ampliando, hein? Justamente. E aí, se você tem trabalhadores que têm a percepção de que não são valorizados naquela instituição, que recebem seus salários com atraso, que vivem situações recorrentes de assédio moral ou até de assédio sexual, quando esse colaborador volta para casa, qual é a devolutiva que ele vai dar para a família dele, para os amigos dele, do ambiente onde ele trabalha, da instituição para a qual ele trabalha? Péssima. Aquele lugar é horrível, aquelas pessoas não são profissionais, aquela organização social não é séria, o poder público que contratou e mantém não é sério. Portanto, você tem o dano reputacional ali potencializado para pelo menos 3 pessoas a mais, além daquele mínimo, colaborador. Né? São quantos colaboradores? São quantos prestadores? Então, o seu colaborador, o seu prestador, ele é o seu principal fortalecedor ou detrator de reputação. Nós não podemos ter a ingenuidade de achar que a reputação é construída apenas com base na percepção do paciente e do acompanhante. Todos os públicos de interesse, todos os stakeholders que estão envolvidos naquele universo são ali tijolos ativos para a construção dessa reputação. Não, e é interessante você falar isso porque tem algumas organizações sociais que têm dificuldade de contratar em momentos de crise porque ninguém quer prestar o serviço porque sabe que não vai receber. Neto. Né? E tem mais ainda, tem Estado, Fabrício. Tem um Estado aqui da federação que quando tem licitação lá, eu já falo pro meu cliente, ali é 7 meses sem receber, todo mundo já sabe. Interessante, você falou. Então, assim, essa reputação, e isso eu tô olhando pelo lado aqui do prestador, né? Então, ela realmente extrapola o paciente aí. Muito, extrapola muito. O dano reputacional, ele traz impactos diversos para a instituição. Você falou, por exemplo, da questão das pessoas não quererem trabalhar para aquele lugar. Um dos maiores desafios de instituições que lidam com crises de imagem é a retenção de talentos. Veja, eu sou um médico conceituado, eu tenho uma carreira de sucesso, de respeitabilidade. Eu não vou aceitar ser preceptor de residência em uma instituição gerida por uma OS que vive permanentes crises de imagem. Eu não quero associar o meu nome, que eu lutei tão arduamente para construir, a minha reputação sólida, que eu lutei com tanta dificuldade para poder consolidar,
Há uma instituição cuja reputação é péssima. Então, a retenção de talentos, ela fica prejudicada. A própria assistência ao paciente. Veja, eu sou jornalista. Vira e mexe, eu tenho pessoas que me procuram em busca de algum tipo de ajuda para contar suas histórias. E eu conheço pessoas que dependem do SUS, que não têm plano de saúde, que abriram mão de vagas em unidades de saúde, porque me disseram, se meu pai for para lá, se meu irmão for, meu marido, ele vai morrer. Jesus. Ele não vai ter assistência adequada. Eu não quero. Mesmo correndo o risco da demora. As pessoas abrem mão. Quando a regulação manda o paciente para lá e a família descobre, a família não aceita, a família nega. Para você ver até que ponto chega. Então, a reputação, ela interfere em todos os aspectos de uma unidade de saúde. Vamos voltar agora para outro ator aí, outro fator que é impactado pela essa crise, que é o cancelamento profissional. Eu já presenciei, já tive cliente, tinha um contrato com a organização social, ou seja, nós estamos falando, então, uma empresa privada, organização social e um município. E por questões de atendimento ali, o parente de um paciente, ele entrou na sala médica e agrediu fisicamente o médico. E aí começa a questão da mídia, né? Que é o tamanho do estrago que um vídeo de 30 segundos pode fazer. Então, houve ali a agressão física mútua, e aí o primeiro que grava um vídeo mostrando que está atingido, que está machucado, solta a versão dele na mídia, e aí, de repente, começa um cancelamento. Então, isso aconteceu com esse profissional de saúde, e ele teve que sair da instituição, e acho que também mudou de cidade, nem sei se mudou de estado. Então, acho que o cancelamento profissional, eu queria que você abordasse isso tanto do lado, nós estamos falando aqui da questão pública, mas aí a gente pode até entrar para o lado privado hoje. Hoje está muito... tá acontecendo muito profissionais da estética, né? Então, tivemos recentemente, acho que até uma médica que também foi presa, a que tudo indica injustamente, né? Então, tem muito essa questão do pessoal que quer lacrar na internet, quer postar alguma coisa, sem investigar, sem olhar todos os lados, e aí, às vezes, comete injustiças, comete uma série comete injustiças mesmo, né? E aí eu tô falando aqui de profissional, mas... E aí eu vou emendar essa pergunta em outra, né? Que é a questão da sabotagem também, comercial. Aí eu tô saindo um pouquinho da saúde, mas também pode ter um aspecto na saúde. Então a gente vê, às vezes, muita sabotagem, às vezes pode ter até cunho político ou não, mas que destrói a imagem de uma pessoa, a reputação de uma pessoa. Se tem uma coisa que nós não podemos ser hoje, nesse ambiente hiperconectado, é ingênuos. Não podemos ser ingênuos. Estamos suscetíveis a dano de imagem 100% do tempo. Você citou o exemplo do paciente que entrou no consultório do médico, agrediu o médico em função da demora, o médico revidou. Sim, isso pode resultar num vídeo que viraliza. Mas por que isso resultou num vídeo que viraliza? Entende? A questão do atraso. Se não houvesse atraso, essa agressão teria ocorrido? Como é que esse paciente foi atendido na recepção da unidade de saúde? Ele foi hostilizado? Alguém olhou nos olhos dele, conversou com ele, fez o encaminhamento necessário? Existem tantos... A prevenção aí. Justamente. Né? Como diz, o treinamento da equipe, desde o momento que ele entra na unidade. A prevenção é sempre muito mais barata do que a gestão de crise. É por isso que é preciso investir sempre em prevenção. Então, você treina a sua equipe, ela é treinada a praticar um atendimento empático, humanizado e respeitoso. Se nós estamos falando de unidades de saúde públicas, é preciso levar em conta que nós estamos lidando com famílias em situação de vulnerabilidade social. O nível escolar dessas pessoas é mais baixo. Muitas têm extrema dificuldade de entender o que lhes é falado. O médico chega, ele informa o acompanhante de como o paciente está, da evolução. O paciente sai da visita sem compreender. Então, a gente precisa tornar a comunicação com o paciente mais clara, mais empática, mais humana. Isso é um ponto. Treinar as lideranças, outro ponto que eu coloquei para você, para que elas consigam lidar com seus funcionários de uma maneira mais efetiva. Veja, se eu sou uma liderança que não dá feedback,
Como é que eu vou desenvolver a minha equipe? Como é que eu vou apontar oportunidades de melhoria? Ou, ao contrário, reter talentos? Como é que eu vou dizer para aquela pessoa que ela está no caminho certo? Então, eu preciso treinar essas lideranças. No Grupo 2 Consultoria, a gente dá muitos treinamentos de como dar feedback e prevenir situações de assédio, de hostilidade. Outra coisa que é preciso fazer dentro da prevenção, o mapeamento digital. Aquilo viralizou, mas até viralizar, passou por outros caminhos, por outros perfis. Você está monitorando o que está saindo? Você acompanha? Porque se está saindo, é preciso que a resposta seja ágil. E é preciso que a resposta seja assertiva. E muitas vezes o dano de imagem ele se potencializa, ele respinga no profissional, ele suja inclusive ali a carreira individual do médico, porque a resposta foi demorada. Você esperou sangrar demais. Mas interessante você falar isso, né? Que é uma dúvida que eu já escutei de empresários e não, peraí, não, deixa porque daqui a pouco a poeira baixa, vem outra notícia e eles esquecem isso. E aí o detalhe é, hoje na realidade conectada que nós estamos, o silêncio, ele é uma opção, até onde ele é uma boa opção, até onde ele é prejudicial? O silêncio é o veneno que mais mata reputações. Se você não dá a sua versão, outras pessoas darão por você e nem sempre com boas intenções. Aquele ditado, quem cala consente, né? Nós precisamos ter claro que para o público o silêncio é igual a uma confissão de culpa. Se você está sendo acusado de algo, se a instituição que você gere está sendo acusado de algo e você não se manifesta, para a opinião pública o que fica é que a culpa é sua. Quem está falando, né? E aí, se você não controla a narrativa, outras pessoas, outros atores vão controlar por você. E num ambiente de sabotagem, como você mesmo citou, pessoas que vão se beneficiar da sua fragilidade reputacional podem controlar a narrativa, sim. Podem levantar ali os seus agentes para poder potencializar o seu dano reputacional. Isso é um mito. Isso as pessoas vão esquecer. Com o Google, ninguém mais tem direito ao esquecimento. É verdade. Porque com um link que você traz de volta, de uma reportagem que saiu há 2 meses, há 2 anos, há 5 anos, você traz todo o dano de imagem de volta. Ninguém mais pode contar com o privilégio, com o benefício do esquecimento. Do tapete ali, né? Justamente. Tá ali. Justamente. Então, muitas crises de imagem, elas escalam tanto por falta de posicionamento dos gestores. Boa. Por falta de compreensão omissão mesmo, né? do quanto essa omissão pode ser danosa. Isso. Fabrícia, e vamos chegando aqui já, caminhando um pouquinho, né? O tempo passa rápido, né? Mas me fala uma coisa, tem como fazer, existe uma blindagem para esse risco de imagem? O que deveria fazer? Você até já comentou em algumas coisas, né? Mas sendo bem, hoje, o que uma organização social, o ente público, dá para fazer para poder se blindar, de certa forma, não sei se existe, na comunicação existe isso, né? De uma crise, uma grande crise aí reputacional. A gente falou de algumas questões, né? Ter um plano de prevenção e gestão de crises que seja enxuto, treinar as lideranças, ter canais para acolhimento e canais ali de escuta ativa. A gente tem um serviço que a gente já acompanhou implantado em algumas instituições que funciona muito, que é a ouvidoria ativa. Você não espera que o paciente vá até a ouvidoria ou que o colaborador vá. Bacana, você vai até ele. Então, você consegue ali mapear a vulnerabilidade antes que ela estoure, antes que ela venha a público e conseguir oferecer ali soluções. O mapeamento digital, que a gente disse, e o mais importante, a criação de um comitê de crise que tenha representantes tanto da organização social quanto do poder público contratante, que tenha representantes legais de ambos, que tenha representantes da área de comunicação estratégica de ambos, da área administrativa de ambos,
para que quando a crise estoure, tomara que não, mas se houver... E jurídico, né? Vou colocar aí, né? E Foi o primeiro que eu primeiro falei, que você falou, representantes legais, tem né? como. Porque o corpo jurídico, ele vai direcionar toda a ação. Então, quando a crise estoura, quando a crise vem, é preciso que a gestão dela seja compartilhada por ambos. A comunicação tem que ser articulada. Eu vou buscar o que você falou aí agora. Você falou um negócio interessante que é a ouvidoria ativa. Eu já presenciei isso também em contratos de organizações sociais, porque o ente público colocou, né, o Estado de Goiás, por exemplo, coloca que você tem que entregar uma meta qualitativa e quantitativa. E algumas unidades, eu já vi fazendo isso, receptivo, né? Ele coloca ali um totem, ou alguém faz ali na unidade para a pessoa mandar, né? E eu já vi fazer isso ativamente. Então, gente, se fizer isso ativamente, primeiro, é fantástico porque o paciente se sente acolhido. Imagina, você fez uma consulta e chegou na sua casa, você recebeu um WhatsApp perguntando, Fabrício, você foi bem atendido? Qual a nota que você dá para a unidade? Mais que isso. Então, isso é uma sugestão para os governantes, principalmente agora que... agora nós temos um projeto de lei, Fabrícia, não sei se você tem conhecimento, lá no Senado, que é um 41/2024, que vai ser aprovado, já foi aprovado, na verdade, pela Comissão de Assuntos Econômicos, em que, na minha opinião, vai só aumentar o número de organizações sociais no país. Então, hoje tem muitos municípios que não têm organizações sociais na sua cidade, que estão buscando agora terceirizar o serviço. Então, fica a sugestão para quem vai implantar isso, coloca, então, uma ouvidoria ativa para poder você... E é interessante para o ente público, né? Extremamente interessante. O quanto a população dele está satisfeita com aquele serviço ou não. Durante 6 anos, nós prestamos consultoria para uma das maiores unidades de saúde daqui do estado de Goiás, e essa unidade, ela implantou a ouvidoria ativa. Então, todos os dias, os agentes da ouvidoria, eles iam em todos os leitos conversar com todos os acompanhantes, com os pacientes que estavam, né, despertos, orientados dentro da unidade. Que fantástico. Conversavam também com as equipes, com os colaboradores, para saber, existe algum problema, está tudo bem, você precisa de algum tipo de ajuda. E ali, naquela conversa, problemas que poderiam gerar danos de imagem terríveis, eles eram identificados, sanados, resolvidos. Questões ali do relacionamento de trabalho das equipes eram identificadas e eram resolvidas também. Você pode identificar uma situação de assédio numa abordagem de ouvidoria ativa. De novo, você está me trazendo uma situação diferente. Você está falando aí agora que esse trabalho que você fez, ele resolvia problemas internos de equipes. Então, não é nem com o paciente, é interno. Ele resolvia tanto com as equipes quanto com os pacientes. A ouvidoria ativa, ela começou por meio da abordagem dos pacientes, mas ela foi estendida para a abordagem dos colaboradores, em função do resultado. Antes da implantação da ouvidoria ativa, o nível de satisfação com o atendimento ele era de pouco mais de 50%. Depois da implantação da ouvidoria ativa, ele saltou para 96%. Uau, que diferença. Um índice. Não, e é importante, você falou do colaborador, porque a verdade é o seguinte também, né, Fabrício? Quando o colaborador ele está satisfeito, eu falo colaborador, eu estou falando o médico, estou falando o enfermeiro, o recepcionista, todos os envolvidos ali que atendem o paciente. Se ele está com o salário dele em dia, se ele está com a condição boa de trabalho, se ele tem uma atenção talvez ali, uma organização, um clima organizacional, ele vai atender o paciente com muito mais carinho, com muito mais atenção. É claro. Então, nós estamos vivendo aqui algumas situações, algumas unidades aqui que estão com atrasos, o pessoal sem receber. Não tem como cobrar. É claro que é o dever dele ali, mas é difícil você pedir para ele separar. O cara está com 2 meses sem receber, com conta atrasada em casa, aluguel, menino precisando de dificuldade. Como que ele vai atender com uma certa empatia ali aquele paciente, né? Então, de fato, trabalhar a equipe e os colaboradores vai trazer um reflexo nessa aprovação do paciente. É fundamental o colaborador que ele se sente valorizado, que ele se sente reconhecido, ele tende a ter um desempenho superior. Ele tende a ter. É aquilo que nós conversamos no começo. Nós temos aí uma série de fatores que um interfere no outro e temos aí uma série de públicos de interesse que constroem a reputação
Não é só a percepção do paciente, não é só a percepção do acompanhante, é a percepção do colaborador, do corpo clínico, de todo mundo que está ali, do prestador de serviço. Fantástico. Deixa eu fazer um desafio contigo aqui agora. Desafio não, eu sei que você vai tirar de letra, né? Já pra gente caminhar pro final. Estourou uma matéria agora, né? Bombou na internet, rede social, TV. Quais os 3 primeiros passos que se deve tomar? Aliás, os 3 passos nas primeiras 24 horas. Existe alguma coisa assim, prática e objetiva, que o pessoal pode gravar? Estourou a crise, matéria já foi no ar, não tem como mais segurar. Se for uma unidade de saúde que tem um departamento de comunicação, você tem que saber a extensão da crise. Onde ela está sendo divulgada? Em quais veículos? Do que é que você está sendo acusado? Com base nisso... Esse é um ainda. Esse é um. O primeiro passo, entender Mapeamento. a extensão, mapear. Depois do mapeamento, você tem um comitê de gestão de crise? Ixi, ó. Se você não tem, é bom que você tenha. Aquele que eu te falei, que é bipartite com representante Vamos de supor ambos. que tenha. Se você tiver, o comitê tem que ser convocado. E aí, Entendi. o comitê é convocado, você repassa para os membros do comitê a situação de dano reputacional que aconteceu, as acusações que você está sofrendo, as supostas denúncias. E ali vai ser construído um posicionamento que tem que ser divulgado. Esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Comitê. Construir o posicionamento com o comitê de gestão de crise e divulgar. Terceiro ponto, monitorar a repercussão do posicionamento. O posicionamento estancou a crise? Foi suficiente para dar a resposta ou não? Porque dependendo do posicionamento, você pode até fazer com que a crise escale. Estancou? Ótimo, vamos resolver internamente para que não ocorra mais. Vamos tomar as medidas internas. Não resolveu? Escalou? Aí eu sugiro que você contrate uma empresa de gestão de crise. Perfeito, A gente tá aí pra perfeito. Não isso. tem como. E assim, mas é importante, você falou agora, e me veio na mente aqui algumas situações que eu já passei com clientes. E aliás, lá não tinha comitê de crise, mas... E tinha comunicação, porque Pois é, não, é mas aí foi o importantíssimo detalhe. você ter profissionais que entendam de comunicação Não estratégica, é tinha. fundamental. Na verdade, nós falamos que o comitê de crise tem que ser multiprofissional, você tem que ter um profissional do meio jurídico, Sim, um profissional da comunicação, Sim. um pessoal que entende ali da unidade, área né? administrativa. Enfim, da parte administrativa. do E corpo no caso clínico. concreto, vamos dizer que o comitê de crise tinha um jurídico, né? Mas me ligaram e colocaram a situação e ali na hora eu pensei juridicamente o que fazer para poder proteger, para não ter um dano maior. E a minha colaboração foi do aspecto jurídico. E agora, na hora que você falando, me lembrou, né, exatamente desse fato. Então, ou seja, a parte jurídica eu fiz, mas eu precisava de alguém da comunicação. Claro, da comunicação Pra esse estratégica, da desdobramento, comunicação né? integrada. Então, não adianta você ter só um ou só outro. Não, É porque importante integrar essas duas áreas. é fundamental integrar essas duas áreas, né? Eu costumo dizer que uma boa gestão de crise, ela é feita com base na integração aí de bons advogados, bons gestores de comunicação estratégica, porque é preciso saber como se defender, o que dizer, né? É preciso ter os argumentos, mas é preciso saber também como levar esses argumentos para a opinião pública. Fabrício, foi ótimo aqui. Se a gente deixar, a gente vai ficando, né? Você fala 2 horas desse tema sem cansar, né? Para a gente finalizar, eu queria que você... Aliás, antes de você deixar um recado para os diretores de OS, para gente público, tem algum caso específico? Eu sei que tem uma questão do sigilo ali, mas talvez que você acha que encaixaria bem aqui no que nós falamos? A gente acabou de falar da importância de ter profissionais de comunicação nas unidades. E eu vejo que isso é cada vez mais fundamental. Ter um bom corpo jurídico e um bom corpo ali de profissionais de comunicação. Porque esse ambiente hiperconectado, ele está ficando cada vez mais hostil. Eu vivenciei uma situação uma vez que eu acho que ela ilustra bem tudo que a gente conversou aqui. Na unidade de saúde para a qual nós prestávamos consultoria, chegou um paciente jovem que foi alvo de um atropelamento na época, muito rumoroso e tudo, e esse paciente chegou em estado bastante grave na unidade, foi para UTI, chegou a ficar entubado. E esse paciente, infelizmente, foi a óbito.
No entanto, a família do paciente ainda não havia sido localizada pelo departamento de psicologia, porque todas as vezes que um paciente Eu ia já a vi isso, óbito, acredita? Você falou, eu lembrei disso agora. quem dava a notícia era o departamento de psicologia, porque essas pessoas vão precisar de acolhimento. É uma notícia muito difícil, né? A perda de uma pessoa querida é Não pode irreparável. ser falado de qualquer maneira, por Não, qualquer pessoa. não, Né? a psicologia ainda não tinha conseguido localizar a família desse paciente. E aí ligaram jornalistas nessa unidade, né? Entraram em contato com a assessoria de comunicação que existia. A assessoria passou a informação de que o paciente estava grave, né? Entubado na UTI. Só que um técnico de enfermagem que havia sido contratado há pouco tempo pela unidade, ainda não havia sido submetido aos tratamentos, era amigo de um apresentador de um telejornal muito conhecido aqui. E passou em off, escondido, sem que a assessoria soubesse, a informação de que o paciente havia ido a óbito. E a família soube pelo telejornal da notícia. Uau. E não pelo hospital. Essa família chegou enlouquecida no hospital. A mãe, ela não gritava, ela urrava de desespero. O pai muito revoltado, os 2 irmãos pequenos chorando, desesperados. E aí eu liguei para o colega e falei: por que que você veiculou essa notícia? Nós não repassamos essa notícia para você. Por que que você fez isso? E aí ele me questionou: por que eu não deveria fazer isso? Não tinha um termo de sigilo. É mentira? Nem. Eu só não noticiaria se fosse mentira. Que outro motivo você me daria para não noticiar? Falei: eu estou com a mãe do paciente urrando aqui no corredor, tirei o celular, coloquei ele para ouvir. Eu estou com o pai gritando, xingando o hospital de todos os nomes possíveis, os irmãos em pânico. Eu acho que isso já seria um motivo forte, mas eu vou te dar 4 outros motivos. Como era um paciente jovem, a família seria abordada para ver se eles autorizariam a doação de órgãos para outras 4 pessoas que estão na fila de transplante. Graças à sua conduta, essas pessoas não vão receber esses órgãos, porque você há de convir comigo que não existe o menor clima de abordar essa família nessa situação. Então, toda conduta adotada, ela tem consequências. Muito cuidado com as suas. A informação nunca é dada pela comunicação de forma aleatória. Veja que nesse exemplo que eu te dei, eu consigo elencar vários gaps aí que, se tivessem sido sanados, né, não teria escalado. Se o colaborador tivesse passado por treinamento, ele não teria feito isso, muito provavelmente não teria feito, né? Mas a presença de uma comunicação forte evitou que isso acontecesse de novo. Porque depois dessa conversa, nunca mais isso aconteceu. Nós fizemos um trabalho de sensibilização com a equipe muito forte, no sentido de garantir o sigilo das informações, de evitar esse tipo de exposição, e com os próprios colegas também. Nós sempre alertamos. Impactou 4 vidas, né? Na verdade, mais que 4, porque a vida da família do paciente que foi a óbito também foi impactada, né? O nível de sofrimento daquelas pessoas naquele momento foi terrível, e eles ficaram... E, na verdade, pelo que você me entende, eles só não comunicaram porque não conseguiram localizar, Sim, né? Então, nós só não... nenhum, né? O óbito, ele só não foi comunicado à imprensa porque a família, que era ali o elo mais importante, ainda não havia sido contactada, né? Então, estamos aí todos expostos a imprevistos, a riscos, a problemas, mas quando você tem um time capacitado, seja na área jurídica, seja na área de comunicação, na área administrativa, na área clínica, fica mais fácil conseguir conter o dano. Queria agradecer a sua presença, Fabrícia. E a questão da crise, não sei se eu posso falar aqui, não é se ela vai acontecer, é quando ela vai acontecer, né? Isso é inevitável, e que todos os gestores aí estejam preparados, sigam as orientações. Acho que teve muitas dicas valiosas aqui. Comitê de crise, né? Acho que essa palavra ficou fundamental. bem. Eu queria que você desse aí as suas considerações finais, deixa aquele recadozinho. Você já falou muito, né? Mas se tem algum para deixar para o pessoal aqui, para o pessoal das organizações sociais, sobre a importância dessa gestão de crise.
A primeira coisa, lembrar que falar de improviso, lidar de forma despreparada com a crise, é pedir para que ela escale, para que ela aumente. Então, de fato, é preciso apostar em medidas de prevenção que são sempre mais baratas do que as medidas de contenção. E, segundo, lembrar que reputação é um ativo coletivo. Bom. A reputação de uma instituição, ela nunca é responsabilidade de um único público de interesse, de um único ente. Aliás, Ela é deixa eu te compartilhada. cortar. Antes de você despedir, eu lembrei de uma coisa aqui, nós ia fechar. Veio na cabeça aqui, eu não sei se faz sentido. A reputação, eu posso imaginar a reputação como uma poupança que você vai depositando e quando você precisa, você Ela utiliza? é uma poupança. Ou Vou fazer uma seja, comparação bem básica, bem tosquinho aqui, mas que vai ajudar nosso público a entender. Ou seja, quem tem uma posição consolidada de seriedade, quando tem um ruído, é mais fácil ela passar? Nós já tivemos clientes que foram alvos de danos reputacionais gravíssimos, em que o público, quando ficou sabendo da notícia, não acreditou. Não, essa empresa não faria isso. Essa empresa é séria. Não, espere, eu não vou me manifestar, eu não vou nas redes sociais criticar, porque tá estranho. Não acredito. Essa empresa é séria. E outra coisa, né, pra gente entender a diferença entre reputação e imagem. Quando você vai pegar um Uber, né, a imagem, o que é? A nota que você deu pro Uber, quantas estrelinhas você deu? 1, 2, 3, 5? Aquilo é a imagem. É o retrato momentâneo da sua percepção. O que é a reputação? A nota do Uber, 4.9, 4.1, 5. A reputação é fruto de todas as percepções que você foi acumulando ao longo do tempo. Portanto, quanto melhor e mais sólida for a sua reputação, mais chances você vai ter de resistir a danos de imagem. Porque as pessoas confiam em você. E quando você trouxer a sua versão dos fatos, a chance delas acreditarem é muito maior. Uma mensagem final. Ou seja, não só pense na crise, construa o seu ativo aí, construa a sua reputação, né? Faça a sua poupança da reputação. Isso, e por fim, as pessoas não querem organizações e instituições perfeitas. As pessoas querem organizações que ajam com integridade e transparência. Elas querem resolutividade. Se o problema aconteceu, que se resolva, que se garanta que não vai mais acontecer. Que quem é de responsabilidade, tome a responsabilidade e resolva. As pessoas não querem perfeição. Elas querem integridade e resolutividade. Transparência, sinceridade, transparência. Né? É fácil, transparência, né? Fabrícia, obrigado, foi ótimo a sua presença. Foi excelente. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui por muito tempo falando sobre esses assuntos. Sim, um prazer. Segue aí, Fábio. Qual que é o seu arroba, Fabrício? Grupo 2, _ no Instagram. Grupo 2, _. Temos o nosso site também, grupo2consultoria.com.br. E a gente está sempre dando dicas no nosso perfil aí. Tem muitos vídeos falando do nosso trabalho. Acompanhe, então, siga aí Grupo 2. E quem quiser montar um comitê de crise, fala com a Fabrícia, fala comigo, vamos fazer aí o jurídico e a comunicação. Podem contar conosco. Resolver esse problema aí, porque é importante. Obrigado, Fabrícia. Obrigado, pessoal, por mais um episódio. E quem está gostando dos conteúdos, segue aqui, compartilha. Manda dica também de assunto. Você que é de organização social, que é ente público, tem interesse em um assunto específico, manda pra gente aqui no direct que nós vamos trazer esse tema para vocês. Um grande abraço.